Segunda Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Você saiu da sua casa com propósito nessa noite, igreja? Meia dúzia saiu, já está começando a ficar bom. Mas você saiu, igreja, com o propósito da sua casa nessa noite, para vir nesse culto? Tem algo que Deus precisa falar com você? Amém? Louvado seja Deus. E Ele vai endereçando as coisas à medida que os louvores vão sendo cantados, entoados. E há um negócio interessante, né? No louvor nós estamos entregando algo para Deus, mas Deus é tão poderoso, como o pastor César disse, que Ele não deve nada para ninguém, né? No louvor Ele já começa a falar com a gente, numa letra, numa canção. Deus começa a mostrar para nós o caminho que Ele vai nos dar, a direção que Ele vai nos dar, para nós realizarmos tudo aquilo que está no coração dEle. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós paramos até aí, está de bom tamanho, né? O Espírito intercede por nós, então nós estamos bem com Deus. Mas toda a intercessão do Espírito Santo, se você continuar lendo o texto, você vai ver que é para que se cumpra a vontade e o propósito de Deus. Porque às vezes nós começamos a orar e tem coisa que vai nos desviar do propósito e da vontade de Deus. Então o Espírito Santo não vai falar com Deus: olha, entrega para Ele para que Ele possa ser bem sucedido. Mas Ele vai dizer para o Pai: Pai, não dá isso para Ele não, Ele não sabe o que Ele está pedindo, né? Então tudo o que a palavra de Deus traz para nós, tudo que nós lemos, Deus está nos ensinando alguma coisa. Não tem professor melhor do que Deus. Então em tudo que nós vamos ler, nós vamos aprender algo de Deus. E hoje Deus tem algo para nos ensinar através da vida de Josafá. Aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou aí, diga glória a Deus. Amém? Diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Até aí somente. Mas você pode continuar com a sua Bíblia aberta nesse texto, nesse capítulo de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Quando nós ouvimos falar de Josafá, e quem já leu sobre Josafá, sobre a história de Josafá, sobre o capítulo 20, quando se fala de Josafá, nós lembramos de um rei que conseguiu derrotar dois povos que se levantaram contra ele, os moabitas e os amonitas, sem colocar a mão em nenhuma espada. Não é esse cara que nós lembramos? O rei Josafá,
que venceu através do louvor, louvando, levou os levitas na frente, e a hora que eles chegaram na onde estavam os amonitas e os moabitas, eles encontraram ali todo mundo morto. É assim que a Bíblia fala para nós acerca desta peleja de Josafá. Mas uma coisa que talvez nós não procuramos saber ou não lemos antes, é que o rei Josafá teve, se você ler um pouquinho antes aqui, capítulo 18, capítulo 19, você vai ver que o rei Josafá, ele fez aliança com Moabe. E nós sabemos que, perdão, não é Moabe. Como que é o nome do rei, pastor? Eu li Acabe. Obrigado, irmão. Me ajuda a pregar nessa noite. Amém? Vocês estão aqui? Aquilo que eu esquecer, você me lembra? Amém. Porque o que tem de nós pregador que vai falar José e fala João, não é verdade? Às vezes nós trocamos o nome, mas é Acabe. Amém? Quantos ouviram que é Acabe? Você ouviu, Bill, que é Acabe? O Bill está lá atrás. Obrigado, Bill. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então ele fez aliança com Acabe. E nós sabemos quem era esse homem, esse rei de Jerusalém, esse rei de Israel. Um homem que não fazia o que era reto diante do Senhor, ele não agradava ao Espírito Santo, ele não trazia coisas boas. Tudo que você vai ouvir falar desse rei tem algo que desvia da presença de Deus e vai ao encontro do pecado, do engano e do erro. E esse homem, eles fizeram aliança, se levantaram contra um povo, e se levantou alguns profetas e começou a profetizar aquilo que era agradável ao coração deles. E quando se levanta um profeta, e ele começa a falar: olha, vocês vão lá, mas o povo vai ficar disperso, o povo vão ficar igual ovelha perdida, sem pastor. E a Bíblia conta que esse profeta, ele apanha, ele é esbofeteado e ele é lançado no cárcere. E Acabe diz assim, que enquanto ele não voltasse em paz, não era para dar pão e água para esse homem. E eu comecei a ler tudo isso e ver toda essa situação, e eu comecei a entender algumas coisas nos nossos dias hoje. Nós também às vezes somos desse jeito. Nós às vezes queremos fazer algumas alianças que não agradam a Deus. Nós às vezes queremos fazer algumas coisas que não agradam a Deus. E a maioria das vezes nós começamos a fazer aliança com o pecado, e isso faz com que o Espírito Santo se entristeça. Mas nós precisamos voltar à essência daquilo que Ele nos chamou. Nós precisamos voltar, caminhar, dar ré no carro, voltar, começar a olhar para a cruz de novo, começar a orar para o Senhor ao sair de casa. Deus abençoe o meu dia. Começar a realizar alguns negócios através de oração, através da presença de Deus, começar a pedir a direção do Senhor. Mas às vezes nós somos como eles, fazemos alianças que não agradam o Senhor, fazemos algo que não está chamando a atenção de Deus, para que Ele realmente venha a ser a nossa força, a alegria dEle venha sobre nós. E ainda quando se levanta alguém contra nós, falando assim: olha, esse negócio não é de Deus, nós falamos assim: Deus não está nesse negócio, o diabo está usando a boca desse irmão, dessa irmã. Quando ele se levantou e todo mundo profetizou e disse assim: olha, vai que vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ganhar essa guerra, vocês vão ganhar essa peleja. Então eles foram para a peleja, eles foram para a guerra. E o final de tudo é que Acabe acaba morto naquela guerra. A Bíblia diz que um arqueiro lança uma flecha sem
sem pretensão nenhuma, para acertar em ninguém. E a Bíblia conta que essa flecha, ela entra numa brecha que tinha na armadura de Acabe, e ele morre. E a Bíblia conta que o rei Josafá, ele tem que correr, ele tem que fugir, porque também queriam matar ele. Sabe o que Deus quer de nós, igreja? Deus quer que nós realmente dependamos dEle. Deus quer que realmente nós cheguemos num culto que nem esse aqui, nós já chegamos com a nossa oração preparada, dizendo assim para Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Não importa, Pai, a direção que eu estou tomando, para mim parece que é bom, mas Deus, o Senhor está nesse negócio, o Senhor irá comigo. Eu tenho uma oração que eu faço sempre antes de subir no monte para orar. E eu digo assim para Deus: Deus, se o Senhor não subir comigo até lá, em vão é minha subida naquele lugar. E se o Senhor não subir comigo, eu fico aqui embaixo e oro aqui mesmo. E sabe o que aconteceu um dia, igreja? Deus disse para mim: eu não vou até lá. E eu comecei a chorar, orando, sentado ali embaixo. Quem já foi no monte aqui em Piratininga sabe como que é. E a presença de Deus veio naquele lugar. Mas às vezes nós falamos assim: não, eu vou lá buscar Deus. Deus, não é Deus não, isso é palavra do diabo. O diabo não está querendo que eu suba lá. O diabo não quer que eu conquiste. O diabo não quer que eu vá lá porque eu vou ser bem sucedido. Mas Deus está querendo dar livramento para a igreja, e a igreja ainda não entendeu a voz do Espírito Santo. Cadê a noiva de Jesus nessa noite? A Bíblia conta que a noiva, ela estava dormindo, mas a hora que ela escutou o esposo chamando, pelo menos aquelas que eram noivas se levantaram, aquelas que era a igreja se levantaram e foram e entraram para estar com o noivo. Mas teve as outras 5 que depois chegaram e começaram a querer entrar. Assim como Deus, Ele não se atrasa em nos abençoar, Ele não deixa nada para amanhã. Nós deixamos. Como que é o nome, Mário? Procrastinação. Nós somos desse jeito, deixamos tudo para amanhã. A mulher fala para o marido: corta a grama. Amanhã eu corto. Mulher, lava a louça. Amanhã eu lavo. Seu patrão diz assim para você: vamos fazer hora extra hoje. Você fala: amanhã eu faço. Nós estamos tão cheios do amanhã, né? Que nós ficamos pensando no arrebatamento. Nós falamos: ainda não aconteceu. Mas nós devemos pensar, sabe que jeito? O arrebatamento vai acontecer hoje. Se ele não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois. Porque essa é a esperança da igreja. Nós estamos esperando esse grande dia. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinando muitas coisas, e às vezes aquelas coisas que se levantam contra nós, que nós achamos que é o diabo que se levantou contra nós, mas a maioria das vezes é Deus nos mostrando novamente o caminho para que nós não desviamos dele. O rei Josafá se levanta ali, os amonitas e os moabitas contra ele, igreja. Você acha que Deus queria destruir ele? Você acha que Deus queria matar Josafá? Você acha que o propósito de Deus era destruir a tribo de Judá? Era aniquilar juntamente com o seu rei? Não, Deus estava esperando uma atitude de Josafá, uma atitude de voltar de novo, uma atitude de perguntar para o Senhor, uma atitude de não ouvir terceiros, mas ouvir Deus. Deus, o que o Senhor acha disso? Quando nós ouvimos falar de Enoque, nós ouvimos falar de um homem que andou com Deus. Você imagina isso, igreja? Você consegue imaginar isso, andar com Deus, igreja?
Eu já fico imaginando Enoque de mão dada com Deus. Você já viajou nisso? Você começa a ler alguns textos assim, você começa a sair desse ambiente terreno e começa a entrar na história. Eu começo a imaginar Enoque de mão dada com Deus, andando com Deus. Eu vou por aqui, Senhor? É por aqui, Senhor? Não, Deus dizendo para ele: não, filho, vira para cá. Cadê os homens e as mulheres que consultavam o Senhor? Cadê a igreja de Jesus Cristo que sempre diz: o Senhor é o meu caminho, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, Senhor? Onde nós estamos? O que precisamos fazer para voltar de novo à essência daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele planejou para nós, daquilo que Ele preparou para nós? Sabe por quê? A Bíblia diz que até os seus dias e os meus dias Ele já contou. Tem data certa, igreja. Tem data certa para nós irmos ao encontro dEle novamente. Tem data certa para nós subirmos e abraçar o nosso Rei. Nós precisamos voltar. Situações adversas na nossa vida não é para nos destruir, não é para nos derrotar. Olha para o seu irmão, diz assim, ó: a dificuldade não é para você parar. Fale mais alto para ele: a dificuldade não é para você parar. Diga para ele: você não vai morrer por causa desse problema. Você não vai morrer por causa desse problema. Fica calmo, tranquilo. Deus só tem um propósito com tudo isso. Seja enfermidade que ocorra a nós, seja desemprego, seja problema, seja situações adversas, Deus quer que nós voltemos para os momentos que nós tínhamos com Ele, que nós realmente colocávamos o Senhor à frente de tudo e dizíamos assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Moisés, o anjo sempre estava junto, mas chegou uma hora que ele diz assim: não, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero o Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Sabe aquele tempo do jardim de Adão? Esse tempo que Deus quer que nós voltemos, igreja. Nós deixemos o pecado de lado e comecemos a andar de novo para o real propósito. Qual é o real propósito? Por que você está aqui nessa terra? Por que você está naquele emprego? Por que você está nessa faculdade? Por que você passou neste vestibular? Por que chamaram você para trabalhar nessa empresa? Será que foi só pela sua qualificação profissional? Deus não te chamou naquele lugar, não te colocou lá só para você ganhar dinheiro e ter uma vida financeira excelente e extraordinária. Deus te colocou naquele lugar, Deus abriu uma porta para você, Deus escancarou uma porta para você, para que você seja boca dele na onde você está, para que você fale do amor dele na onde você estiver, para que você lá na sua faculdade fale quem é Jesus. Aqui é tão bonito, é tão lindo, pastor Antônio, ser crente aqui. Meu Deus, olha quanta noiva de Cristo, olha quantos estão aqui nessa noite dizendo assim: fala comigo, eu sou seu servo, Pai. Fala comigo, eu sou o teu vaso. Fala comigo, me enche nesta noite. Mas para que você quer que Deus fale com você nessa noite? Por que você quer que Deus realmente te encha nesta noite? Há um propósito. Há um propósito em você ouvir esta palavra nesta noite.
Há um propósito de Deus para que você ouça isso que você vai escutar até o final. Sabe qual é o propósito? Tem alguém que você precisa pregar amanhã, tem alguém que você precisa falar de Jesus amanhã, e talvez eu não possa entrar lá na onde você está trabalhando, talvez eu não possa estar lá, mas você está. Põe a mão no seu peito aí, diga: eu sou um agente de Deus. Diga: na onde eu estiver, o Espírito Santo está comigo. Você precisa espalhar o perfume de Cristo pelas nações. Pastor, eu quero ir pelas nações. Tá bom, enquanto você não foi pelas nações, tem jeito de ser lá no seu trabalho ainda? Vamos começar lá no trabalho. Deus me chamou para pregar nos 4 cantos da terra. Maravilha, você não foi ainda para os 4 cantos da terra, mas tem os 4 cantos de Bauru, tem os 4 cantos da tua empresa, tem os 4 cantos da tua faculdade, tem um monte de canto aí para você pregar. Mas nós paramos e dizemos assim: Deus tem um chamado missionário para mim, pastor, e olha, eu espalharei o perfume de Jesus na onde Ele me enviar. Ele enviou você lá. Você é o frasco, igreja. Jesus é o perfume. Você é o frasco. Está cheio esse frasco aí do perfume que é Jesus? Então comece a espalhar esse perfume na onde você estiver. Comece a falar dele. Tem pessoas sofrendo, precisando ouvir uma palavra, precisando pelo menos ouvir um: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história. Olha, Jesus conta com você. Mas o rei Josafá, de repente, ele volta e começa a ser rei de novo, como se não tivesse acontecido nada. Talvez é conosco assim também. Nós tomamos algumas atitudes erradas, nós chegamos dentro da igreja e nós somos a noiva de novo de Jesus. Nós somos a noiva que vai morar no céu. Mas os propósitos de Deus, eles nunca se frustram. E aí Deus, Ele sempre nos mostra um caminho. Seja ele pela dificuldade, seja ele pelo problema, seja ele pela situação adversa. Às vezes Deus abriu a porta de emprego para você, só para você ir lá e falar de Jesus, igreja. E você não está falando, irmão. Conselho de amigo para você: comece a falar do Rei da Glória lá, porque senão ele vai dar a vaga para outro, ele vai levantar outro, igreja. Pastor, mas esse trabalho abençoou a minha vida. E o quanto você tem abençoado o reino de Deus na onde você está? Eu me lembro que no ano de 2011, já faziam exatamente 6 anos que eu estava trabalhando por conta, e se fechou as portas de uma tal maneira que eu não conseguia entender. E eu disse: meu Deus, e agora? Voltei a trabalhar para o meu antigo patrão, e ele me colocou numa construção. Tem alguém que mora no 3 América 1 aqui? Ou no 2? Não? Ou lá para o Nova Esperança? Nós fomos trabalhar lá. Tinha mais ou menos 200 pessoas dentro do canteiro de obra. E um dia eu estava andando lá no canteiro de obra, eu falei assim: não, é impossível. É impossível ter se fechado as portas para mim e eu ter vindo trabalhar nesse lugar só para ganhar dinheiro. É impossível. Eu não conseguia entender aquilo. Eu disse: Deus tem um propósito maior nisso. O Senhor tem um propósito maior com tudo isso. E me mostra, me ensina, vai me mostrando. Tinha dias, irmãos, que quando eles descobriram que eu era pastor, tinha dia
que pelo menos 2 horas na parte da manhã e 2 horas na parte da tarde vinha pessoas conversar comigo, se aconselhar comigo dentro da construção civil, e eu orar junto com eles. Pessoas que queriam sair da obra e matar o outro, porque em construção civil tem muito disso. As pessoas ficam muito nervosas, muito bravas. Não sei se é o sol que é quente ou o capacete que esquenta a cabeça da pessoa, mas a pessoa é muito brava. Então a pessoa vinha até com o martelo na mão assim e falava: é hoje, pastor, eu acabo com a vida dele. Vem cá, querido, senta aqui, vamos conversar. E nós começávamos a conversar e eu começava a falar de Jesus para a pessoa, e ia se passando as horas, e aí você ia olhando no semblante da pessoa que ela começava a mudar, o rosto dela ficava mais feliz. Teve pessoas que eu orei dentro do canteiro de obra, nós parando para orar junto com ele, eu parando o meu serviço para aconselhar as pessoas, eu estando lá naquele lugar, sendo realmente uma direção ali para as pessoas que estavam perdidas, igreja. E no ano de 2013, se fechou a porta da mesma forma que se abriu. A empresa que tinha que vir aqui para Bauru, começou essas construções, ela fechou aqui, ela não conseguia mais pegar nenhuma obra aqui na cidade de Bauru. Mas se você fosse em Ribeirão, em Jundiaí, em São Paulo, a empresa era forte, mas aqui ela não conseguia pegar. E eu entendi, disse assim uma vez para o Jé, que é um irmão lá de Piratininga, eu disse assim: eu entendo, o propósito de Deus foi cumprido para esse tempo, para este lugar, para este dia. Então a porta, da mesma forma que se abriu, ela se fechou, porque o propósito foi concretizado, igreja. Você está nessa terra aqui como peregrino. Você não vai ficar aqui para sempre. Se não acontecer no dia do arrebatamento, você encontrar o Senhor nos ares, talvez antes, mas o nosso dia já está traçado para nós ficarmos aqui e para nós voltarmos para o nosso Senhor. E se nós tomamos nesse caminhar alguma direção errada, o Senhor quer que você volte de novo aos tempos do joelho dobrado, aos tempos de engrandecer o nome do Senhor, aos tempos de dizer: Senhor, sem o Senhor eu não consigo nada, aos tempos em que você começava a fazer jejum e falava assim para o Senhor: eu só paro a hora que o Senhor mandar, Deus. Deus está chamando você de novo para os momentos de intimidade. Josafá ora ao Senhor, começa a lembrar o Senhor das coisas que aconteceram, dos juramentos do Senhor, e aí ele começa a falar: o Senhor diz que nesse lugar, se nós orássemos, se viesse alguma situação contra nós, e nós orássemos, não importa qual é a situação, ele estava dizendo aqui para Deus: não importa qual a situação, se é peste, se é espada, se é fome, ou se é escassez, ele está dizendo aqui para Deus: se nós voltássemos ao Senhor, e orássemos ao Senhor, o Senhor daria livramento, o Senhor entraria com providência, e é isso que Deus está esclarecendo você nessa noite. Não importa o que se levanta contra você, não importa qual é o tamanho da onda, o que está vindo nessa onda, o que importa é o que ela vai gerar em você, e o que ela vai gerar em você é novamente voltar aos tempos da intimidade com o Senhor, é novamente voltar ao tempo da oração, dizer: Deus, se levantou o problema, se levantou a dificuldade, mas eu sei que eu tenho um Deus no céu, e Ele vai se levantar em meu favor. É isso que Deus quer que você entenda. Deus quer que você entenda que essa dificuldade não é para te matar. Diga assim: eu não vou morrer. Diga novamente: eu não vou morrer. Mas diga assim: o professor está me ensinando mais uma lição. E sabe o que acontece? Aquelas
duas nações, ou seja, Amon e Moabe, vêm contra ele. E Deus diz assim para ele: olha, Josafá, fica tranquilo, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Sabe quando nós voltamos para Deus, sabe o que começa a acontecer? Deus começa a nos dar estratégias no meio da batalha, no meio da peleja, igreja. É coisa linda esse Deus nosso, sabe por quê? Porque Ele não nos deixa envergonhado. O pastor César disse aqui que ele não deve nada para ninguém. Irmãos, nenhum levante do inimigo vai prosperar contra a sua vida quando você entende quem é o seu Senhor. E olha lá, no versículo 14 de 2 Crônicas 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando nós voltamos ao centro, à direção daquilo que Ele quer para nós. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olha que coisa linda. Deus volta a falar com a gente, irmãos. Nós podemos errar, mas Deus, Ele volta a falar com a gente. E Ele chama a gente pelo nome. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele não deixa confundido. Ele não deixa a gente, será que Deus falou comigo? Se hoje você tomar uma posição de voltar de novo, aquilo que Deus quer com você, a santidade, a vida com Deus, irmãos, você não vai ficar enganado com nada, irmãos, mas Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus começa a mostrar para nós as artimanhas do inimigo, o que o inimigo está traçando, o que ele está planejando contra nós, igreja. Ele começa a nos dar livramento, coisas que nós não conseguimos ver no mundo espiritual, mas Deus que vê tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele olha lá e diz: filho, vou te dar livramento, filho, eu vou tirar você dessa peleja, mas eu vou pelejar por você. E aí ele diz assim no 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação ou livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Restituiu, voltou de novo. As coisas começaram a se centralizar de novo. As coisas começaram a voltar ao normal. Qual que é o normal, igreja? É que nós estejamos realmente ligados com Ele e Ele ligados em nós. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e eu estarei em vós, então o Pai, olha só, o Pai, que é o lavrador, Ele vai começar a tirar aquelas coisas que estão atrapalhando você de dar fruto. Sabe aqueles galinhos que o fruto está querendo sair, mas o galho está lá, está velho aquele galho, e ele não está querendo deixar o fruto sair. Então o lavrador, que é o Pai, vem lá e corta aquele galho.
Nós ouvimos falar muito no meio evangélico, o irmão foi podado. Mas aqui Deus está dizendo, Jesus está dizendo assim, eu vou podar vocês. Diz aí para o seu irmão, quando Jesus poda é bom, irmão. Ele vai tirar as coisas velhas. Ele vai tirar a sua sabedoria, o seu conhecimento. Ele vai tirar aquilo que você acha que é certo e vai colocar aquilo que é perfeito, que é a vontade dele, que é boa e agradável. E ele começa a limpar, e Jesus diz que começa a dar fruto. Começa a acontecer crescimento, começa a evoluir essa oração que era assim: Pai, abençoa lá o meu pai, minha mãe, meu tio, sabe aquela lista que parece mais lista de presente de fim de ano? Sabe aquela lista que você já tem aqui, eu vou dar um presente para o Zezinho, ele gosta de hominho, eu vou dar uma coleção de hominho para ele. O outro tem aquela... Irmãos, a nossa oração está parecendo lista de presente de fim de ano, igreja. Abençoa meu pai, abençoa, conta no dedo. Abençoa meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, a esposa do meu irmão também. Ela é manto, mas abençoa ela, Deus. Nós já estamos orando assim. Abençoa. Eu não queria orar não, mas abençoa meu vizinho também. Dá uma benção lá para ele. Sabe o que eu achava quando eu me converti? Que se eu orasse para muitas pessoas, ia faltar para me abençoar, irmãos. Eu falava assim, eu vou orar pouco, porque vai que eu oro lá e acaba todo o negócio lá e eu fico sem. Mas ele é fonte inesgotável. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Mas nós não deixamos Deus nos podar, arrancar aquelas coisas que estão velhas na nossa vida, como o pecado, o achismo, a falta de santidade, a falta de vida com Deus, a falta de oração, a falta de leitura da Bíblia, a falta de amor, a falta de olhar para alguém e dizer assim: puxa, eu podia falar de Jesus para ele, puxa, eu podia. Às vezes o irmão está sentado do nosso lado no culto, igreja, e nós não nos atentamos nem para o semblante do irmão. Cada um com seus problemas. Hoje eu vim para adorar a Deus, e é adorador ainda, aleluia. Nós não nos preocupamos mais. Nós começamos a ser pessoas que têm muito conhecimento. Hoje você vai lá no Google, o Google ensina tudo, né? Que coisa louca aquele negócio, gente. Daqui a pouco vai começar a aparecer um monte de encanador aí para concorrer com a gente, de tanto que o Google ensina. Mas tem uma coisa que o Google não consegue ensinar você, igreja. Ele não consegue ensinar você a ter uma vida com Deus. Ele não consegue ensinar você a ter uma vida com o Espírito Santo. Ele não consegue ensinar e te dar a fórmula para você começar a orar. Sabe aquele momento que você diz assim: Deus vem do meu lado porque eu preciso sentir o Senhor junto comigo. O Google não pode ensinar isso para você, mas Deus, Ele te ensina através de dificuldades, através de problemas, de situações que se levantam, porque Deus, Ele tem um propósito, não é te matar, não é te destruir, mas é te fortalecer, para que você se levante e seja realmente coluna da casa do Senhor. Tem um exemplo muito bom para nós na Bíblia, e todo mundo gosta de falar. E tem um amigo meu que está aqui essa noite, que ele gosta muito da história desse rapaz, que é Jó. E ele fala assim para mim: você quer que eu fale de Jó para você? Jó não tinha mais nada, acho que para acontecer com ele. A hora que o homem já está lá, lona, a mulher fala assim para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. O homem que tinha tudo, de repente acaba com um caco de telha para se coçar, irmão. Você imagina aquele cara se coçando. Mas
Eu quero que você abra comigo aí no livro de Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo de número 14, igreja. Não se desanime por causa da dificuldade, irmãos. Não se desanime, Deus ainda tem o melhor para você. Deus preparou o dia da vitória. Deus preparou o momento de mudar a sua história, de levar cativo esse cativeiro aí e mudar a sua história, amém? Olha o que diz Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos ou seus ramos. Se envelhecer na terra a raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Olha só Jó dizendo: ei, há esperança, ainda que no chão o tronco de velho venha morrer, ao cheiro das águas, igreja, brotará e dará folhas como a planta nova. Deus está querendo te renovar nessa noite. Deus está querendo te mostrar que tem coisas tremendas, poderosas para você viver. Mas se nós continuarmos nessa vida que nós estamos, é muita correria, é muito compromisso, é muita dificuldade, é muito problema. A maioria das vezes nós chegamos no culto correndo, e nós precisamos sair correndo porque nós temos alguma coisa para fazer ainda. Mas Deus quer que você tenha um tempo com Ele. Deus quer que você nessa noite entenda que tempo de qualidade, irmãos, não é pregação que se ouve no YouTube. Hora de qualidade com o Senhor não é essa hora que nós ficamos aqui só, não. É bom, muito bom nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Depois não vai falar para o irmão aí, ó, o pastor lá falou que não precisa ir mais no culto. Irmão, vamos se converter em nome de Jesus. O Senhor quer que você volte de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Há um propósito para você nessa terra, e ele vai se cumprir. E a palavra de Deus diz que é raça eleita, é um sacerdócio real. De quando você está na casa do Senhor, o que Ele mudou na sua vida? O que foi mudado aí na sua vida? Ah, pastor, eu fumava, eu bebia. Olha, pastor, eu usava droga. Olha, pastor, eu mentia demais, eu roubava. Mas talvez você não tinha nada disso que te afligia. Mas talvez você não se sentia amado, não se sentia amada. E o Senhor pegou e te abraçou e disse: eu te amo. Olha que propósito tremendo que ele tinha com o filho dele, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi o único filho de Deus e desceu e veio, e agora ele se fez o primogênito daqueles que é da ressurreição. Você precisa voltar ao centro daquilo que Ele quer com você. Cadê os obreiros? Vamos fazer o corredor aqui, igreja? Amém? Vem cá, obreiros. Deixa Deus usar você. Se tiver algum obreiro aí que não está na escala aí, deixa Deus te usar aqui também. Amém? Lá no céu não vai ter escala, não. Primeiro entra o diaconato, depois os missionários, primeiro os pastores. Não, a escala é uma só. A noiva vai entrar, amém? E eu quero te pedir para você vir aqui nos ajudar nessa hora. Mas só, igreja, tem um propósito. Você passar aqui
Amém? Vem mais para cá, ó. Aumenta esse corredor, tira as primeiras fileiras aqui, Valzão, fazendo um favor. Mas você vai vir, sabe que jeito? Você já vai vir cantando o hino da vitória, amém? Porque Josafá, ele foi para a batalha, ele não foi com espada não. Ele colocou os levitas na frente, começou a adorar e começou a louvar o Senhor, amém? Pode fazer o corredor por lá, ó, vindo por aqui, ó. Não, é o contrário, é por lá então. E aí você sai por aqui, ó, em nome de Jesus, amém? Não passe ainda, espera um pouquinho. Deus tem um propósito para a sua vida, amém, igreja? Só você que entende que Deus tem um propósito para você nessa terra, aplauda e glorifique o nome dEle, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia! Se eu passar pelo vale, Quero que você adore ao Senhor aí onde você está. Levante a sua mão e adore. acharei conforto em teu amor. Oh! Pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. A cada um de vocês que vai passar aqui, Em teus braços é nós acreditamos, querido, que pode ser um divisor de águas para você. Então você vem declarando a fé, aquela fé que foi ministrada aqui hoje, que você possa se posicionar. Não, se você acreditar hoje, não vai ser um culto comum para você. Você crê nisso? Então vem declarando, vem tomando posse, vem marchando, vem se quebrantando, vem pedindo perdão, vem descendo, porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Venha com muita fé e ousadia. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio
desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar.